Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na sala de máquinas da democracia brasileira, o Congresso Nacional. O nosso papo aqui é entender como ele funciona na prática, desde os poderes imensos que ele tem até os mecanismos que, em tese, garantem a responsabilidade de quem está lá. E o ponto de partida é essa pergunta, que é fundamental. Pensa bem, é uma tensão que existe o tempo todo, um equilíbrio super delicado entre dar poder para governar e, ao mesmo tempo, garantir que esse poder não seja usado de forma errada. É exatamente esse balanço que a gente vai explorar hoje. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender quais são as tarefas das responsabilidades essenciais do nosso Congresso. Olha, uma das ideias mais importantes para sacar o funcionamento do Congresso está lá no artigo 48 da Constituição. O Legislativo não é um poder que age sozinho, isolado. Pelo contrário, nas decisões mais pesadas do país, ele funciona numa espécie de simbiose com o presidente da República. A grande maioria das leis precisa dessa parceria para sair do papel. E que decisões são essas? Bom, a lista aqui já dá uma ideia do peso da coisa. A gente está falando de todo o sistema de impostos, de como o dinheiro público vai ser gasto por meio do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. E não para por aí não. Criar cargos no governo e até mesmo definir as fronteiras do nosso território. Nada disso acontece sem o ok tanto do Congresso quanto do presidente. Mas essa relação não é só de cooperação, viu? O Congresso também tem um papel de fiscal, de vigilância. O artigo 50 dá a ele o poder de fiscalização imediata. O que isso quer dizer? Que a Câmara ou o Senado podem, por exemplo, chamar um ministro para dar explicações diretamente. Funciona como um controle bem de perto sobre o que o governo anda fazendo. Agora, tem um detalhe aqui que é muito interessante. Esse poder de chamar para dar satisfação tem um limite bem claro que se baseia na separação dos poderes. Ministros podem ser convocados, e são, com frequência. Mas o presidente da República não. Essa é uma proteção que serve para garantir a independência e o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Certo, a gente já viu o poder do Congresso como um bloco. Agora vamos focar em como esse poder se divide lá dentro, entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O exemplo mais claro dessa divisão de papéis é o processo de impeachment. E aqui, pessoal, as palavras são tudo. A Câmara dos Deputados não julga ninguém. Ela apenas, e tão somente, autoriza a abertura do processo. O ato de julgar mesmo, de bater o martelo, é uma tarefa exclusiva do Senado. E essa diferença é tão, mas tão crucial que vale a pena repetir. Como o slide mostra, confundir autorizar com julgar é um dos erros mais comuns quando se fala sobre isso. Então, guardar essa distinção é o primeiro passo para entender o processo direitinho. Então, o caminho das pedras é esse aqui. Primeiro, a Câmara precisa dar o sinal verde. E não é com qualquer maioria, não. Precisa de 2/3 dos deputados. Só aí o processo anda. Depois, a bola passa para o Senado, que se transforma numa espécie de tribunal. E quem comanda essa sessão de julgamento é ninguém menos que o presidente do STF. E por último, a condenação, que também exige 2/3 dos senadores, leva à perda do cargo e a uma inelegibilidade de 8 anos. Agora vamos mudar um pouco o foco. A gente sai do poder das instituições e vai para as proteções de quem trabalha nelas. Vamos falar da famosa imunidade parlamentar. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita para entender a lógica da imunidade. Ela não é para ser um privilégio da pessoa, do indivíduo, mas sim uma proteção para o cargo que ela ocupa. É como uma barreira que protege o nosso cérebro. A imunidade protege o mandato de pressões de fora, para garantir que o parlamentar possa falar e votar com liberdade. E essa imunidade se divide em duas. A material é a mais forte de todas. Ela dá uma proteção total pelas opiniões, palavras e votos do parlamentar, ou seja, pela essência do trabalho dele. Já a imunidade formal tem a ver com regras de processo, como as condições para uma prisão ou o andamento de uma ação criminal. Então, aqui está o pulo do gato. A imunidade não é um cheque em branco. Ela só existe quando tem o tal do nexo funcional. Ou seja, precisa existir uma conexão direta entre o que foi dito ou feito e o exercício do mandato. Opiniões ou atos que não têm nada a ver com a função de parlamentar? Bom, esses não estão cobertos pelo escudo, não. E esse entendimento foi inclusive reforçado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, o tal do foro por prerrogativa de função, que a gente chama de foro privilegiado, só vale para crimes cometidos durante o mandato e que tenham a ver com o cargo. Crimes de antes do mandato ou que não têm nenhuma ligação com a função são julgados na justiça comum, como para qualquer cidadão. Agora vamos para o grande teste, a prova final de qualquer governo, a fiscalização do dinheiro público. O principal jeito de fazer isso é através do controle externo. Basicamente, é o sistema em que o Poder Legislativo, com a ajuda técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU,
fiscaliza como o dinheiro de todo mundo, dos impostos, está sendo usado pelo governo. A fonte que a gente analisou usa outra analogia ótima. É como se o controle externo fosse o exame de sangue do Estado. É aquele procedimento que vai verificar se as finanças públicas estão em ordem, se não está tendo desperdício ou alguma irregularidade. E esse ponto é fundamental. A regra vale para todo mundo. Não importa se é um ministério gigante ou uma pequena ONG que recebeu uma verba do governo. Usou dinheiro público, tem que prestar contas. Ponto final. Não tem exceção. E o mais legal é que essa estrutura não existe só em Brasília. Ela se repete por todo o país. O mesmo modelo de fiscalização, com um poder legislativo e um tribunal de contas, existe nos estados e nos municípios. É o que o direito chama de princípio da simetria. A ideia é que o controle do dinheiro público aconteça em todos os níveis. Então, para a gente amarrar tudo, vimos como o Congresso trabalha em parceria com o presidente, como a Câmara autoriza e o Senado julga no impeachment, como a imunidade é um escudo para o mandato e, finalmente, como o controle externo é a ferramenta para a prestação de contas. E a gente termina com uma reflexão. Se a imunidade é o escudo que protege o debate democrático e a fiscalização é a espada que combate o mau uso do poder, a grande questão que fica no ar é como uma sociedade garante que essas duas ferramentas tão poderosas sejam sempre usadas para proteger o povo e não para proteger os poderosos. Uma pergunta que, no fundo, fica para todos nós.